Fala Português hoje vai entrevistar a Dirley, uma brasileira que já mora aqui na Europa por 7 anos e é aposentada, professora, já está aqui há 7 anos e agora está voltando para o Brasil. Que uma mulher de sucesso lá no Brasil deixa o Brasil lá por um tempo e vem morar aqui na Europa, porque a maioria das pessoas que saem do Brasil vem para a Europa, para Portugal, para Espanha ou para França, com a desculpa de procurar uma vida melhor, né? A vida melhor financeiramente. Geralmente é financeiramente que a gente vem para cá para procurar uma vida melhor, assim, no financeiro. E de repente a mulher é uma aposentada, ganha super bem. Tá ganhando mais que o presidente aí no Brasil. Porém, o presidente aí, ele consegue tirar um pouco mais, né? Porque ele consegue meter a mão no bolso do pessoal aí. Ui, puxa. Aff, Maria. Aqui, que é capaz. Então, assim, gostaria, primeiramente, deixar ela se apresentar aqui para vocês. Dirley, se apresenta aí pro pessoal aí do canal Fala Português. Olha, primeiramente, muito obrigada. Foi um prazer, né, ter sido convidada para essa entrevista. Gostaria de agradecer aqui o Rainei, né, pelo convite. E quero dizer assim que o que me motivou a vir para Portugal foi, né, o meu espírito missionário. Que para entrar no céu tem que ser fiel e entregar a sua vida para Jesus. Caso contrário, meu irmão, esqueça o caminho do céu. E não adianta de jeito nenhum você dizer que ama a Deus e não faz a vontade de Deus. Se você ama, faça a vontade de seu Pai. E se vós escutarem a voz do Senhor, vós sereis abençoado. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. E ajudar as pessoas, né? Eu fui professora universitária, né, durante 32 anos, né, e me aposentei no Brasil em 2014. Olhe para este maço de dinheiro. Veja estes gordos maços de dinheiro. E vim para Portugal, assim, confortavelmente, né, porque eu tinha o salário, tenho ainda, né, o salário de professora universitária. Preste bastante atenção nestes maços de R$50 e de R$100. E foi assim que eu consegui o visto, né, de residência, como, assim, aposentada, reformada, que eles chamam aqui, com renda suficiente para me manter. E eu já conhecia muitos portugueses, porque eu morei em Inglaterra também muito tempo, né, fiz meu doutorado lá, e conheci gente do mundo todo. Então eu vim a Portugal ainda na época que Portugal ainda não pertencia à comunidade europeia, né, era um país pobre, né, eu conheci aquela área da Expo, onde foi a Expo, né, assim, ainda era tudo muito precário, né, assim, eu fiquei impressionada com o desenvolvimento, né, de Portugal depois que entrou para a comunidade europeia. E eu tinha muitos amigos e tenho ainda hoje, né, amigos mais chegados que irmãos. Então, eu escolhi Portugal por quê? Porque, né, é a mesma língua, apesar de falar inglês, né, eu morei em Inglaterra, fiz o doutorado lá, tive que escrever, né, uma tese, né, em inglês, inclusive, né, e, assim, achei que aqui, né, precisava de missionários, né, apesar de já ter muitas igrejas evangélicas, né, é muito precário, principalmente nos Açores, onde eu decidi morar por 2 anos e meio, né. É muito difícil. Aqui o pessoal, assim, é muito religioso, né, porque às vezes a gente pensa que religião é a mesma coisa, né, que, né, assim, conhecer, né, o Evangelho e ter o Espírito Santo de Deus. Mas são coisas completamente diferentes, né? Você pode ser religioso, fanático e não estar com a mente aberta, né, para o evangelismo. Então, eu vim com um projeto, né, direcionado a jovens. Eu fui
professora universitária, então trabalhei muito tempo com jovens, aprendi a conhecer, né, e assim lidar com os jovens, mas assim, infelizmente não consegui colocar em prática, porque depois veio também a pandemia, né, e complicou um pouco, né. Então, esse foi o motivo pelo qual eu deixei o Brasil, apesar das críticas, né, dizendo que eu poderia fazer missões no meu próprio país, inclusive da família, né, que quer que a gente fique perto, mas depois eles entenderam que, assim, quando Deus chama, né, a gente tem que atender ao chamado de Deus e não pode recusar onde quer que seja, né. Você conhece o Brasil? Que lugar do Brasil você conhece ali? Praticamente tudo. Oi, amiguinhos! Vamos conhecer o mapa do Brasil e suas 5 regiões? Este é o mapa do Brasil. Vejam como ele é grande. Esta é a região Norte. Esta é a região Nordeste. Esta é a região Sudeste. Esta é a região Centro-Oeste. E esta é a região Sul. Conhece já tudo? Já conheço. E, inclusive, utilizei do fato de estar morando em Inglaterra para comprar um passe que ficou muito mais barato, de 5 trajetos do Brasil. Então, eu viajei de ponta a ponta, né, de norte a sul. Então, conheço Piauí, conheço a Amazônia, já viajei bastante. Porque muitos brasileiros vêm para a Europa, principalmente Portugal, que é o lugar que muitos brasileiros vêm, e geralmente eles falam muito mal do lugar que mora, na realidade, assim, não conhece o Brasil, e fala muito mal da cidade que ele está lá padecendo, mora lá no interior, num lugar que não tem emprego, e já vem para cá falando muito mal do Brasil, e não conhece uma cidade grande, uma Brasília, um Rio de Janeiro, um São Paulo, uma Curitiba, e porque tem lugares maravilhosos, tem ou não tem lá no Brasil? Com certeza. Aí, Ney, é aquilo que a gente falou, o Brasil é um país riquíssimo, né? Tem tudo. Que temos aqui no os 10 lugares indicados nem com a O destino cearense é muito procurado por turistas para a prática de windsurf e kitesurf. E em 9º lugar, o cartão postal mais famoso de Curitiba Tour é rodeado por um imenso jardim, Dunas Genipabu em Rio Grande do Norte. As Dunas de Genipabu, com certeza, um tour imperdível para quem quer conhecer praias, as águas azuis e calmas ou até mesmo observar os cataratas do Iguaçu. As 270 cachoeiras formam esse espetáculo a céu aberto e recebe centenas de visitantes por dia. É o ponto turístico mais famoso de Foz do Iguaçu, no Paraná. As cataratas do Iguaçu recebem esse nome pelo fato de estar no Rio Iguaçu, que é a fronteira do Brasil e Argentina, fauna e flora para apreciar. 45.000 hectares demos Fernando de Noronha. A ilha mais preservada, logicamente, né? Só o problema é a corrupção. Por favor, me ajuda. Então, o dia que isso for sanado, ninguém segura o Brasil, entendeu? Tem profissionais excelentes, né? Inclusive na área médica, né? E muita gente assim acaba vindo para o exterior, né, por conta disso, né? Porque assim não é valor em Portugal, assim, se você fosse ao dentista, a maioria era de brasileiros, né? Hoje em dia que não, né? Mas assim houve um tempo em que praticamente só brasileiros exerciam a profissão de odontologista aqui. Nem sempre quando vê uma pessoa que está na obra, não quer dizer que ele não é qualificado, que ele tem qualificação em outra coisa, só não consegue exercer a profissão, uma documentação, é isso? É isso mesmo, Dirley? É assim, mesmo no Brasil, né, muita gente que é engenheiro, advogado, está trabalhando como motorista de Uber, né, porque não consegue qualificação. E aqui em Portugal, eu já tive colegas, quando eu morei em Inglaterra, que foram também estudar lá, né, que hoje estão na Bélgica. Então, os próprios portugueses, os jovens, eles saem daqui procurando uma coisa melhor. E aí acaba ficando as vagas, né, ociosas, então o brasileiro vem e preenche com um trabalho menos qualificado. Okay. Agora voltando lá atrás, quando você saiu do Brasil, você já era aposentado. Sim. Aí você saiu de lá para vir para Portugal. Exatamente. E como é que funciona? Você vem, a documentação, tem um visto específico para pessoas aposentadas, é isso? Tem. Então, é difícil conseguir? Tem que provar muito dinheiro? Não, é assim, tem um teto, né? Assim, eu não, assim, agora eu não estou me recordando na ocasião. Até porque já faz um bom tempo, né? Já faz um bom tempo, foi em 2016. Mas eu preenchi, assim, além disso, né? Porque, assim, com salário de professora, eu consegui... E manifestar este mesmo dinheiro
Sinta a energia. Sinta a textura. Assim, então eu comecei o meu processo no Consulado Português do Rio de Janeiro. E aí eles me deram um prazo de 120 dias para me legalizar aqui. Então quando eu vim... É rapidinho assim? Quando eu vim já estava praticamente, né, com tudo acertado, era só ir ao CEF, né, e aí eles, em princípio, me deram visto por 1 ano, depois foi renovando, né, assim, aí quando renova, já renova por 2, e depois, por último, por 2. Então eu completei 5 anos e aí dei entrada no processo de cidadania portuguesa. Então você já tem a cidadania portuguesa? Já tenho a cidadania então, portuguesa. agora eu não estou falando só com a brasileira, estou falando com a portuguesa, é isso mesmo? Isso mesmo, agora eu tenho dupla cidadania. Então eu tenho já o cartão de cidadão, meu passaporte, né, português, e, né, da próxima vez, né, vou entrar em Portugal, né, não na fila de todos os passaportes, mas passaporte. Ou seja, europeu, agora né? com passaporte europeu, pelo meu conhecimento, você já pode morar em qualquer lugar aqui da Europa, é isso? Não precisa nem do passaporte, basta o cartão de cidadão, você viaja, né, pela comunidade europeia. Sim, que é o documento que eu estou aguardando há quase 2 anos. Inclusive, há muitos portugueses aqui que nem têm o passaporte, porque não viajam para fora, Claro. só viajam aqui pela Europa. Né? Inclusive lá na conservatória, onde eu fui dar entrada no meu passaporte, né? A senhora que me atendeu disse que ela não tinha, né? E que eu não teria necessidade porque eu poderia. Eu falei, não, mas eu moro no Brasil também, né? Gosto de estar lá também. Aqui eu não dei saída definitiva do meu país, porque até eu sou assalariada, né? Reformada de lá, eu tenho pensão lá, não posso receber por aqui. Né, tem que receber mesmo por um banco brasileiro, então nunca dei saída definitiva, meu imposto de renda e tudo é declarado no Brasil. Ou seja, então para voltar nesse visto aqui, eu fiquei interessado, mas no caso, pelo jeito assim, a minha mãe que é aposentada com salário mínimo, ela não conseguiria esse visto, eu acho que assim, esse passaporte europeu aí. Não foi o com a renda, é um visto de residente. É um visto de residência. O passaporte é de acordo com o tempo que você passa. Eu só consegui agora porque depois de 5 anos de residência você tem direito a requisitar a cidadania portuguesa. Porque Ou seja, eu não tenho parentesco aqui. Eu não tenho família aqui. Mas o visto do aposentado não é para assalariado aí no Brasil, os aposentados normal não, né? Como eu falei, eu não me recordo agora, mas existe um teto, talvez até tenha mudado, mas com certeza deve ser, assim, pelo menos um salário mínimo português. Sim, né? sim. Ou seja... Porque aqui os aluguéis são caros. Ou seja, no Brasil teria que ganhar pelo menos 5 mil reais, aproximadamente 5 mil reais para conseguir um visto de aposentado para vir para cá, né? Teria que confirmar agora, sim, claro. junto ao CEF, qual que seria esse teto, né? Sim. Aí você está lá no Brasil, falou, eu vou... Primeiro, antes de você vir aqui para Portugal, você já foi para outros países, né? Sim, eu já conheço bastante, porque quando eu morei em Inglaterra... Você morou na Inglaterra por quanto tempo? Eu morei em Inglaterra por 6 anos e meio. Mas o seu foco lá era o quê? Trabalho, estudo? Eu fui para fazer o doutorado. Foi fazer doutorado. Eu era professora já universitária e saí com meu salário e também com uma bolsa da CAPES, né, a Coordenação de Aperfeiçoamento. Quando você foi para a Inglaterra, você não era aposentada ainda? Não. Eu saí pela universidade para fazer o doutorado. Então eu tive licença, né, para afastamento, e depois eu retornei porque eu tinha um compromisso com a universidade, porque como eu era assalariada e também tive uma bolsa do governo brasileiro, eu tinha a responsabilidade de voltar e ficar pelo menos o mesmo tempo que eu fiquei afastada, né, na minha universidade. Ou seja, você morou... Fluminense e Niterói. Você morou 7 anos na Inglaterra e de lá voltou diretamente para o Brasil? Sim. Lá você não chegou a trabalhar na Inglaterra, não? Eu trabalhei como Research Assistant durante 2 anos. Eu fiquei sem vencimento na minha universidade, ganhando pela Universidade de Lancaster, que foi onde eu estive. Que é no noroeste da Inglaterra. E como é que é morar lá na Inglaterra? É melhor que Portugal ou melhor que o Brasil? Olha, os ingleses são bem diferentes. Uma vez eu questionei isso, falei assim, né, porque assim, eu queimei eu comprei uma coisa nos Estados Unidos e fui usar, e lá assim, era tudo, né, 240, 220, como aqui em Portugal, né? E assim,
um pouco, né, meio que inexperiente logo no início e acabei queimando. Não lembro bem qual foi o aparelho. Então eu fui falar com, né, brincando, né? Falei, por que vocês têm que ser diferentes? Né? Então eles falaram assim para mim, por isso é que você está aqui estudando, né? Se nós não fôssemos diferentes. Então assim, o inglês, ele é assim, eu tenho uma amiga muito chegada hoje, eu já fiquei na casa dela, já me hospedei 2 vezes. Eles são muito fechados, mas quando você consegue, né, assim, uma amizade, de fato, eles são muito, né, muito amigos mesmo. Mas essa amiga sua não, na Inglaterra mesmo? Da Inglaterra mesmo. Né? Pelo que eu percebi, você falou que comprou um eletrônico nos Estados Unidos e queimou lá na Inglaterra. Sim. Isso quer dizer que você morando durante esses 7 anos, você chegou aí nos Estados Unidos, é isso? Cheguei para apresentar trabalho, viajei para o Canadá, porque assim, eu era aluna, né, de doutorado, e então lá na Inglaterra, inclusive agora, existe um esquema que você pode ou optar pela tese, que é escrever um trabalho inédito, né, ou então você apresentar alguns artigos, né, que aí já te dá o direito de ter o título de doutor, de PhD. Então eu praticamente fiz os 2 ao mesmo tempo, porque eu gosto muito de viajar. Então eu uni o útil ao agradável, eu ia apresentar trabalhos e ao mesmo tempo também passeava. Claro. Então eu fui apresentar trabalho nos Estados Unidos, no Canadá, inclusive aqui na Europa. Várias vezes eu vim apresentar trabalho no Congresso da Sociedade Portuguesa, né, de Estatística, porque eu sou de formação em Estatística. Minha graduação fiz na Federal do Rio de Janeiro, meu mestrado também na Federal e o doutorado em Lancaster, na Inglaterra. Que legal, que história, né? E eu aqui, saindo do Brasil para vir sofrer aqui em Portugal. Mas faz parte, né? Eu acho que a gente tem que perseguir o sonho da gente. Então, antes mesmo de me aposentar, eu tinha esse sonho de vir para a Europa fazer missões, entendeu? Eu me converti, eu era católica e eu me converti em 2003, né? Foi uma experiência muito marcante, né, com o Senhor Jesus, né? Então, realmente, assim, hoje posso dizer que eu tenho o Espírito Santo de Deus, né, vivendo, né, no meu coração. Sim. E graças a Deus, assim, tudo que eu vou fazer, eu coloco, né, à frente do Senhor e não tem como dar errado. Então, é isso que eu queria deixar bem claro, entendeu? Em vez das pessoas ficarem perseguindo ganhar dinheiro ou obter felicidade, eu acho que é uma coisa assim, ser feliz é uma coisa que vem de dentro para fora, né? Tem tanta gente rica, né, endinheirado, que mora em mansão e às vezes se suicida, né? É verdade. Então é complicado isso, o ser humano está sempre perseguindo alguma coisa, mas é porque o ser humano se afastou muito do Criador. Então a gente tem um vazio que é do tamanho, né, do Senhor Jesus, né? Então quando a gente deixa Ele habitar, não tem como a vida da gente dar errado. Deus é maravilhoso, verdade. Às vezes até o que pra gente é uma coisa que deu errado, que foi negativa, é porque Deus está abrindo uma porta melhor pra gente, né? Então, quando eu entendi isso, sabe, a minha vida, né, assim, hoje eu sou uma pessoa que tem uma paz interior, que ninguém consegue roubar. Claro. Sou uma pessoa feliz, inclusive lá na Inglaterra eu organizei uma festa junina e conheci o Rainei, né, e a Michelle aqui numa festa junina aqui em Braga, né, promovida pelos brasileiros, né, pelo UAI, né, pela Associação UAI. E lá também eu promovi e o inglês falou para mim, você não precisa nem de bebida alcoólica para ser feliz, né, porque assim, a alegria, né, assim, vem de dentro para fora. Então tem muita gente que acha que mudando de país ou de local vai encontrar a felicidade, mas a gente tem que ser feliz independente de onde a gente esteja, né? A gente tem que estar bem com a gente mesmo. É a mesma coisa assim, eu vou casar para achar minha outra metade. Mas a gente tem que ser, né, uma pessoa por inteiro, primeiro, para poder fazer a outra feliz, né? É verdade, então ninguém pode, assim, acreditar a sua felicidade a uma outra pessoa ou a um lugar, né? Você é responsável, né? Claro. Assim, você é o único responsável, né, pela sua felicidade, pelo seu sucesso. Às vezes a gente sofre consequências dos nossos atos e às vezes sofre consequências dos atos que outras pessoas próximas, né, praticam, mas que vêm afetar você. Mas, né, mesmo assim você tem que tirar um aprendizado daquilo, né, porque tudo na vida acontece com um propósito.
eu aprendi isso, né? Sim. Você tinha relatado que chegou quando veio do Brasil, você foi morar em Lisboa, lá com uma amiga sua, é isso? Morei Como é no que é morar em estúdio. Lisboa? Que é a capital de Portugal, se eu não me engano, é a capital de Portugal, né? Mas é uma cidade grande, né? E agora, hoje em dia, já está, assim, tem muita gente de fora, né? Naquela ocasião nem havia tanto, eu tô por causa dos refugiados. Fiquei sabendo também, que 52% de Lisboa já não é mais português, é migrante. Inclusive eles incentivaram, na época que eu vim, eles estavam incentivando, porque Portugal basicamente é um país envelhecido, existem muito idoso. Então, e como os jovens, como eu falei anteriormente, né, saem daqui procurando um trabalho melhor, uma posição melhor, né, uma qualificação melhor, então o que acontece? Né? Então eles precisam de mão de obra externa, porque assim, a população vai envelhecendo, o número de filhos, né, vai reduzindo, como todo lugar do mundo, as mulheres hoje têm que trabalhar para ajudar no sustento da casa, e acaba, né? Então eles estavam incentivando bastante. Então na ocasião vieram muitos, né, não só brasileiros, mas eu conheci gente da França que estava vindo, porque Portugal, né, assim, está na comunidade europeia, mas é um país assim que tem praticamente sol, né, a maior parte do ano, né? Não, é verdade. Tem o Algarve, né, que é uma região no sul de praias. Portugal é um país pequeno, mas é um país belo, né, que apresenta também, já peguei neve aqui, já fiz boneco de neve lá na Guarda, né, no norte, e então o europeu chega aqui, né, e assim, fica encantado, porque, né, por exemplo, a Inglaterra, quando saiu o sol, todo mundo falava lovely day, então assim, eles não estão acostumados com isso, né? Verdade. Agora é que o verão está se intensificando, né, as temperaturas estão mais altas. Mas naquela ocasião, quando eu vivi lá, era raro, então era muito nevoeiro, né? Então aquilo também deixa a pessoa um pouco depressiva. E aqui isso onde? Em Lisboa? Hein? Isso aonde? Não, eu estou comparando quando eu morei em Inglaterra. Ok. Não, Lisboa não. Lisboa é uma cidade assim, bem iluminada. Inclusive o Porto, para quem assim, conheceu antes, agora está bem mudado, porque eles estavam perdendo turistas para Lisboa. Então, o que acontece? Eles remodelaram, né? Porque era muito vermelho, aqueles tijolinhos, né? Então, era uma coisa muito fechada, era um pouco deprimente, né? Então, eles estavam perdendo, né, turistas. E aí, agora, hoje, Porto, eu adoro o Porto também, uma cidade belíssima. Porto é muito bonito. Morei lá também durante uns meses, até, né, o meu apartamento aqui em Braga ficar pronto, que eu comprei em construção. Então é muito depois lindo que você... o Porto, a Ribeira ali, e agora está bem mais claro do que era anteriormente, né, do que era antigamente. Depois de Lisboa, eu fiquei sabendo que você foi morar numa ilha. Me conta a história aí, como é que é morar numa ilha? Porque, se eu não me engano, só chega de avião lá. Isso é verdade? Como é que é morar numa ilha? Eu fui morar na Ilha Terceira. Não é a ilha do Tarzan, não, né? Não, muita gente, quando eu falo Terceira, acha que é Madeira, mas Madeira é uma ilha, né, assim... Em tese é outra ilha. A Ilha Terceira faz parte de um arquipélago dos Açores, que são 9 ilhas, né? Então, eu fui parar lá na Ilha Terceira e acabei morando lá, eu fui como turista. Então, quando eu estava em Lisboa, eu congreguei numa igreja batista, a Terceira Igreja Batista de Lisboa, em que o pastor, né, que ainda continua como presidente da igreja, o pastor Joed Venturini, ele tinha sido missionário, inclusive os pais dele também foram missionários lá, se eu não me engano, foram pioneiros, né, na construção, né, de igrejas e também do evangelho nas ilhas de uma maneira geral, porque da Terceira eles viajavam lá para São Jorge, para São Miguel, que são outras ilhas, né? Mas essas ilhas são em Portugal? É em Portugal, fica no meio do Oceano Atlântico. A Ilha Terceira fica mais ou menos 2 horas e 20 de voo de Lisboa. De Lisboa. Quando é verão, você consegue chegar, assim como na Madeira também, né, de barco, né? Mas normalmente é avião e assim, o clima não é muito assim, às vezes tem alerta amarelo, né, ou vermelho. No dia que eu estava de mudança para lá, o meu avião teve que arremeter porque os ventos estavam muito fortes.
Quando saímos de Lisboa, ainda não, mas chegando lá, mas aí o piloto conseguiu. Conseguiu dar tudo certo. Conseguiu e eu fui pela Ryanair, que era assim, estava começando, né, a voar, né, não era assim... Ryanair, que é uma empresa de avião. É uma empresa que é low cost, né, Uma assim, low cost. que hoje em dia já está muito, assim... Bem conhecida. É uma empresa irlandesa, né, então, mas, né, conseguimos aterrar, como eles falam, né, e... Assim, então o motivo pelo qual eu acabei indo para lá e decidi morar foi isso. Eu fui conhecer a ilha, até motivada pelo, né, pastor Joed, que foi missionário lá, e os pais dele também. E acabei gostando e ficando, fiz muitos amigos lá, estive agora lá recentemente, passei uma semana lá para rever os amigos. Você citou aí que comprou um apartamento. Comprou um apartamento aqui na Europa? Me conta essa história, me conta um pouquinho. Então, eu morei durante muito tempo de aluguel aqui, mas o aluguel aqui na Europa, em Portugal, né, também é muito caro, né? E assim, eu ganho em reais, né? Apesar de ser professora universitária, o salário ser um salário razoável, né? Eu ganho em reais, então tenho que converter para euros. Então, assim, eu pesquisei e fui informada de que se eu assim, realmente me interessasse em comprar um imóvel em Portugal, que eu deveria comprar no continente, ou seja, em nenhuma das ilhas dos Açores. Por quê? Porque muitos brasileiros foram para lá, compraram, mas como assim, é uma ilha que é mais, né, a terceira, turística, então na hora de você vender o imóvel, né, na revenda, você acaba perdendo muito dinheiro, enquanto que no continente não. E assim, eu comecei a pesquisar, eu não queria morar muito afastado, né, assim, do centro da cidade, então Lisboa para mim inviável, né, a menos que eu fosse para os arredores de Lisboa, né, assim, ficaria longe, mas eu sempre gostei de morar onde eu pudesse caminhar, eu gosto muito de caminhar, de resolver as coisas, né, assim, a pé, né, ir ao supermercado, né, farmácia, a igreja, né, também. Claro, claro. Então, e também acostumada lá com a Ilha Terceira, né, que era tudo próximo, apesar de ser tudo morro, né, assim, cansa um pouco você, né, andar lá. Eu acabei optando por Braga, porque os imóveis são mais em conta, né, do que no Porto e do que em Lisboa. Você já conhecia Braga antes de comprar o apartamento aqui? Conhecia de passagem, mas vinha conhecer melhor quando eu vim, né, procurar o imóvel. Mas assim, fiz uma pesquisa pela internet e acabei assim, eu não pretendia comprar um apartamento em construção, eu já queria comprar um que eu pudesse já trazer minhas coisas, né? Mas acabou que, né, fiz a opção pelo apartamento em construção, porque assim, era uma construtora bem renomada aqui em Braga, que assim, construiu alguns prédios públicos aqui, né? Assim, a família se dividiu, cada um ficou com uma parte, né? Mas assim, fazendo parte do mesmo grupo. E eu tive boas recomendações e a previsão era que ficasse pronta em dezembro de 2019. Eu vim, assim, deixei a ilha lá mais ou menos em setembro, né? E acabei perambulando pela casa de amigos, né? E por isso que é bom ter amigos uma hora dessa, né? Residência, e depois, assim, eles acabaram atrasando antes da pandemia, né? Já tinham atrasado e depois veio a pandemia, 2020, e aí acabou que eu só assinei a escritura em 2020, em junho, que eu pude entrar no meu apartamento. Mas assim, você comprou um apartamento aqui para investir ou para morar? Porque, pelo que eu percebo, você comentou que vendeu o apartamento e vai voltar para o Brasil. Comprou para investir ou não, era mesmo para esperar valorizar e vender caro igual vendeu agora? Porque tá muito caro os apartamentos aqui. Tá caro, não é mas verdade? Assim, foi assim, eu consegui um financiamento, né? Dei uma parte e consegui um financiamento. Eu só consegui o financiamento porque era para residência própria, não era para investimento e era meu primeiro imóvel. Você já tinha o passaporte europeu? Não tinha ainda. É possível comprar um apartamento? É possível, né? Sem ser eu entrei com toda a minha documentação do Brasil, né? Porque eu nunca trabalhei aqui, então eu não tinha como comprovar rendimentos em Portugal, então foi tudo comprovado com o que eu recebo de pensão do Brasil, né?
Claro que eu comprei um apartamento assim, né, de 44 metros quadrados, nada muito sofisticado, mas é um prédio novo, com garagem, né, e assim, tem elevador, né, que a maioria dos prédios aqui antigos, né, não tem garagem, não tem elevador, e com o clima que faz aqui no inverno, fica um pouco complicado, né, às vezes você sair com chuva e tudo, né, para pegar o carro, né, embora eu não tenha carro no momento, né, mas pretendia comprar. Mas assim, essa questão de ter vendido agora e ter ganhado muito dinheiro é relativo, Rainei, sabe por quê? Porque, como eu falei, a previsão era para eles terem entregado o apartamento em dezembro de 2019. Claro. Naquela ocasião, né, você podia comprar €1 com R$4,70. Quando eu fui, né, convocada para assinar a escritura, já estava R$7, €1. Então, assim, Verdade. na realidade, se você for ver em euros, eu ganhei não ganhei muito dinheiro, ganhei assim, a diferença foi 24 Claro. né, mil euros. Claro. Mas se a gente for converter em termos de reais, né, hoje, por exemplo, tá mais barato do que na época que eu tive que É verdade, dar a maior parte do dinheiro. Hoje está 5,3. O euro né? desvalorizou bastante lá para cá. Então, isso é um pouco relativo, a gente também não tem... Mas assim, eu agora vendi porque eu passei um tempo no Brasil, né, como eu falei, né, assim, particularmente com você, eu tive um acidente, né, quando eu estava indo em Lisboa, aguardando o apartamento ficar pronto, e aí eu fiquei com muita dor, muita sequela, e foi a época da pandemia, então eu estava com receio de ir ao hospital, né, pegar Covid, e eu não tinha como ir à minha médica de família, que eu já tinha sido atribuída uma médica de família aqui em Braga. Sim. Então, cirurgias sendo adiadas, né, e foi muito confuso. Então, como eu ainda tenho meu plano de saúde privado no Brasil, né, eu decidi ir ao Brasil, não pude ir na época que eu queria, que normalmente eu vou em junho e julho, mas foi junho, né, quando eu assinei, e assim, já tinha havido o desconfinamento do primeiro desconfinamento, né? Sim. Mas estava se falando no segundo confinamento. Então, nessa situação, você estava no Brasil? Nessa época da pandemia, você estava no Brasil? Não, assim, a pandemia começou primeiro na Europa e eu estava aqui. Estava aqui. Estava em Lisboa, aguardando meu apartamento ficar pronto. Ok. Né? Porque a pandemia foi em 2020, então em 2019 eu estava em Lisboa. Ok. Né? Porque a previsão era dezembro de 2019. Então eu só vim, né, em junho de 2020. Então eu passei esse tempo todo em Lisboa, né, na casa de amigos. Então, o que acontece é isso, né? Então, quando eu descobri que eles iam fazer um segundo confinamento e aqui ia ser inverno e eu ainda estava com muitas dores, eu resolvi ir para o Brasil, mas eu só consegui ir no dia 31 de outubro de 2020. Né? E aí, chegando lá, eu decidi não tomar a vacina, não tomei vacina e praticamente fui impedida de retornar a Portugal, porque estavam exigindo passaporte, né, vacinal. Então, agora eu retornei, então, durante esse tempo que eu fiquei lá, é claro, a gente vai se envolvendo também, né, com missões, né, porque a missionária é assim, né, onde vai tá falando do Evangelho, claro, né, assim, tentando conquistar almas para o reino de Deus, né. E isso também, assim, com relação à minha família, eu fiquei muito feliz agora que meu sobrinho mais velho se batizou. Olha que bom, que bênção. Na Igreja Batista, né, da Barra da Tijuca, pastor José Valondro Júnior. E assim, eu sinto que eu tenho uma contribuição, né, nesse batismo. Então, assim, eu estava longe, claro que eu não era omissa, né, com relação à família, mas é diferente, né, você, né, tá mais próximo. Então, assim, eu sinto que agora, né, é hora de eu me dedicar, né, a minha família mais, né, e como agora eu tenho, né, a cidadania portuguesa, para mim vai ficar muito mais fácil de retornar. Então, eu resolvi vender porque, né, como eu falei, eu não tenho família aqui. Então, assim, para alugar o apartamento, né, e administrar de longe é um pouco complicado. Né? E como a gente tem essa guerra na Ucrânia, né, a situação está muito, né, assim,
estranho no mundo todo, né? A gente está vendo essa confusão na França, a Alemanha também, eu tenho acompanhado bastante, né, a situação no mundo todo. Eu achei por bem, né, assim, como eu não tenho apego, né, pelas coisas materiais, então eu falei assim, eu vou me desfazer do apartamento, porque assim, eu comprei com o objetivo, né, de morar e de, né, residindo aqui, né, ajudar na obra missionária. Mas a igreja que eu estava congregando, voltando para o Brasil amanhã, não houve tempo hábil. Você volta para o Brasil amanhã? Amanhã, se Deus quiser. Passagem, mala, tudo pronto já? Tudo pronto. Check-in feito. Nossa. Eu acho que a principal pergunta é essa. A mulher, você já viu que ela é um fenômeno, né? Estudiosa, né? Conhece vários países aí. Só sou um instrumento. Não, agora, a mulher sai do Brasil, vem para Portugal, conquista um apartamento e, né? Toda essa história bonita que ela falou aí. Passaporte europeu. Ou seja, você está com um passaporte europeu, você pode escolher qualquer lugar do mundo para ir. Nosso passaporte brasileiro também, ele não é fraco. Se eu não me engano, ele dá acesso a 158 países que a gente queira ir, né? É um pouco burocrático, né? Tipo, Estados Unidos, para a gente pedir um visto para os Estados Unidos, é uma burocracia desgramada para a gente ir para lá. Mas agora que você está com esse passaporte poderoso, e você até para os Estados Unidos já pode, porque já foi, já tem todo, né? Tipo assim, agora você decide vender o seu apartamento e voltar pro Brasil. Mas o Brasil, se eu não me engano, o Brasil tá muito ruim. Tem aí até ô editor, vê aí, procura aí, se eu não me engano, o presidente atual aí tava chorando, pedindo o pessoal, me ajude, solta editor, vê se encontra esse vídeo aí, o presidente chorando. Por favor, me ajuda. E também fiquei sabendo também que tem um presidente do passado aí que estão pedindo Pix para as pessoas para ajudar a pagar as contas. O presidente passado aí também, aí, editor, se conseguir, coloca um videozinho ele pedindo Pix aí. Tá aí os dados, esses dados aqui são verdadeiros da conta aí Pix do Jair Bolsonaro. Se você puder ajudar, tenho certeza aí que tem mais, né, de milhões de brasileiros que podem contribuir. Aí, como assim você vota para um país que tá os presidentes e os presidentes passados pedindo ajuda para as pessoas, assim? No Brasil não tá muito complicado para voltar no momento, mas é isso, morar no Brasil de novo? Ney, agora eu tenho um passaporte que me dá, né, livre acesso, né? O resto do mundo, porque com passaporte português, brasileiro, você já tem... Inclusive ir para a Alemanha ajudar esse casal, né? O pastor, que estão lá me aguardando, e eu tenho fé em Deus que um dia eu ainda vou lá e vou ajudar, né, na missão deles, porque Deus já falou isso no meu coração. E o Brasil, assim, então a gente tem que ir para onde está precisando, né? Na realidade. Então, assim, hoje eu sinto que, assim, né, eu tenho a minha família, então a minha prioridade agora, como evangélica, eu conheço a Bíblia, né, e sei que, assim, a gente está vivendo momentos finais, né, que a segunda vinda de Jesus está próxima, então a minha prioridade agora, né, é ganhar os meus para Cristo, né, em primeiro lugar, porque se você conquista o mundo, mas não conquista a sua família, né, então alguma coisa está errada, né, apesar de que, né, eu sou solteira, não tenho filhos, né, eu tenho 2 irmãos, são casados, meus sobrinhos já são jovens, tenho 2 sobrinhos, né, de um irmão, 2 sobrinhas de outro, né, assim, já são, né, jovens, frequentando, né, a universidade, então, né, não são crianças mais, mas assim, eu sinto essa responsabilidade, porque, né, assim, eles nasceram, né, algum dia, já são jovens, mas assim, eu quero que eles nasçam de novo para Cristo agora. Então, o seu propósito é ganhar vida. Você veio para a Europa para ganhar vidas e agora de onde eu esteja, quer voltar para o Brasil para ganhar vidas também para Deus, é isso? E, assim, com o passaporte, né, português e a cidadania aqui, fica você escolhe para onde fácil, você quiser. Né, a hora que eu quiser vir, né, também passar um tempo aqui como missionária, as portas estão abertas, claro. Isso é que é importante, claro. Né? Então, no momento, eu sinto, assim, um chamado, tanto que eu comprei as passagens de ida e volta, eu não tinha ainda, assim, eu tinha a intenção de vender o meu apartamento e pedir a Deus que eu conseguisse vender antes de retornar ao Brasil, né? A data é amanhã, né? Claro.
E Deus foi tão maravilhoso, né? Foi confirmando tudo, porque eu vendi antes de chegar a Portugal, né? Eu vim no dia 23 de maio, né? E assim, eu estava arrendando a minha garagem para um senhor que mora no mesmo condomínio, onde eu comprei o apartamento. E aí ele me fez uma proposta, porque eu falei que se eu vendesse, ele ia ficar sem a garagem, né? Sem o arrendamento. Você vendeu o apartamento pro cara que você estava alugando a garagem? Eu vendi o apartamento pro cara que eu estava alugando a garagem. Que legal, hein? Então, assim, ele fez uma proposta, eu já tinha entrado em contato com a imobiliária que me vendeu, assim, vendi não pelo valor que a imobiliária falou que talvez eu conseguisse vender, mas também assim... Teria que esperar bastante. Não sei se eles teriam conseguido vender pelo preço que disseram. Então foi tudo. E teria uma comissão alta também ainda, né? Teria uma comissão alta. E aí foi tudo mais tranquilo, né? E assim, eu não precisei perder tempo e eu pude aproveitar esse tempo aqui para rever os amigos, né? E a Ilha Terceira. Também fui à Itália, né? Também rever, né, uma amiga que estava lá na casa da filha dela, senão nem teria encontrado. Ela é de Lisboa e é uma das que me deu, né, varita, né, quando eu precisei aguardar o meu apartamento ser entregue, né, em Lisboa. Então, foi tudo muito maravilhoso. E muito, amém. Né, Rainê e Michele, vocês também, né, têm uma história de vida que pelo pouco que eu conheci, né, também. E muito sucesso para vocês. Espero um dia poder reencontrá-los aqui no Brasil ou, quem sabe, em outro lugar. Pois é, porque eu ia falar agora. Exatamente. Eu que agradeço. A Rainê, né, tem a intenção de, né, ser motorista, né? Aqui E eu tenho conhecido, né, filha até dessa amiga que eu visitei lá na Itália, né? Genro, aliás, desculpa. Genro, né, a filha dela que mora lá, que é motorista, né, de caminhão e faz viagens internacionais. De se quer ganhar dinheiro aqui na Europa, tem que ser motorista. Então, né, eu acho que a gente ainda vai ter esse contato aí, né? O que eu puder ajudar, pode contar comigo. Eu agradeço demais o seu tempo aqui. E quem sabe, o ano que vem se Deus quiser, eu tô chegando aí no Brasil. E eu vou estar lá em São Paulo e ela vai estar lá. As malas que vão ficar ainda por aqui. E ela vai estar no Rio de Janeiro. Quem sabe não rola outra entrevista, eu falando, e aí, tu não tá querendo voltar para a Europa, não? No Brasil, tu já se adaptou no Brasil de volta, e eu tenho medo de voltar para o Brasil. Vai fazer 2 anos que eu não estou no Brasil, já tenho medo de chegar no Brasil e já me adaptar mais. Não, com Jesus. Porque aquela violência que tem lá, e a gente tem medo. Rainê, eu vou te falar uma coisa, eu sou uma pessoa muito adaptável, assim, né? Eu lembro que quando eu morei em Inglaterra, meus amigos, alguns ficavam assim, murmurando, igual aquela hiena, ó Deus, ó céu, ó azar. Então eu falava assim, se você veio, então você tem que se adaptar ao local, né? Você veio por livre e espontânea vontade, então não está sendo obrigada a fazer nada, né? Então, assim, eu confesso, né, eu acho que eu já falei para você particularmente, que quando eu voltei de Inglaterra para o Brasil foi um choque muito grande de realidade, né, porque eu fui convidada para ficar lá. Eu podia ter ficado e ressarcido a universidade, né, o governo brasileiro, durante todo aquele tempo que eu fiquei fora. Mas eu não quis, né, porque assim, eu tenho compromisso, né, com o meu país. É como eu falei para você, jamais eu sairia do meu país, né? Assim, eu até admiro as pessoas que saiam para ralar, né, e tudo. Mas eu vim com uma situação muito confortável. Então, graças a Deus. Eu não saí do Brasil porque eu não gosto do Brasil, muito pelo contrário, né? Eu amo o meu país, né? Eu acho que o Brasil tem tudo de bom, né? Assim, infelizmente... Tinha tudo para ser o melhor país do mundo. Exatamente. Porém, a gente sabe as partes que atrapalham. Exatamente. Então, infelizmente, o Bolsonaro não conseguiu, né, permanecer. Eu tinha muita esperança. Inclusive, falei, né, que se o Bolsonaro não continuasse, eu, né, voltaria e ficaria aqui na Europa. Mas Deus é assim, Deus é que dá a última palavra. Então, a gente pode fazer planos, mas Deus é que concretiza. E, assim, a minha vida está entregue, né, nas mãos dele, e eu vou fazer o que ele, né, me guiar para fazer. E nesse momento eu tenho absoluta certeza que, né, nesse momento eu estou sendo mais necessária no Brasil do que aqui. Não, né, não excluo a possibilidade de voltar né? Mas isso, né? Pois, quem sabe a entrevista será lá no Brasil ou aqui de volta aqui em Portugal. Se vocês querem que futuramente, o ano que vem a entrevista, é só colocar aí, Dirley. Que nome diferente, Dirley. Coloca Dirley aí. Aí já sei que vocês querem entrevista no futuro com ela. Mas hoje eu até
gosto porque é um nome diferente, É diferente, né? Que você não chama pois. Maria e todo mundo levanta a mão. Então a gente vai aprendendo, né, a gostar Claro, das coisas, né, e saber que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, Pois. né? Tá bom? Então fica assim, mais uma vez, Dirley, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a vocês que acompanham essa entrevista aqui. E ó, aquele super beijo para todos vocês. Compartilha se quiser, comenta se quiser. Tamo junto. Tá bem, gente. Tchau. Tchau. Dirley, é sério mesmo, obrigado mesmo, hein? Olha, Adorei. foi uma hora, né? Foi uma Adorei, hora. muito Eu bom. que agradeço. Eu acho que isso, olha, seu canal vai... Comentário aqui embaixo, explodem o dedo no like, se inscreve e ativem todas as notificações.